é o futebol do Diniz. Eu esperava um jogo aberto, eu não esperava o Inter se defendendo, que eu não imaginava que o Inter ia vir para se defender no Maracanã. E não veio. Tanto que o Fábio fez algumas grandes defesas. O Fluminense, a gente pode falar mais, daqui a pouco sofreu muito ali no seu lado esquerdo, né? Com o Marcelo, com o Felipe Melo. E se expôs muito também, né? Foi uma estratégia arriscada, mas estava funcionando. O Fluminense fez o gol, né? Subiu um pouco a linha da marcação, pressionou a bola do Inter lá, conseguiu roubar, fez o gol. Aliás, a bela jogada, né? O John Arias roubando a bola do René. O giro do John Kennedy é lindo e o Cano é... Se o Fluminense está vivo na Libertadores ainda, tem que agradecer a Germán Ezequiel Cano. Cara, mas eu achei que o Inter vinha pra amarrar um pouco o jogo, pensando no jogo que o Inter fez contra o River lá. O jogo do Inter contra o River no Monumental foi um jogo, assim, esquisitíssimo. Tudo bem que o Cudê tinha acabado de chegar. Mas era um Inter que, assim... É que o Inter, a gente tava até discutindo isso em off aqui, o Inter tem um time muito correto, honesto. Acho que ele vem numa crescente. Mas não é um time, assim, que brilha os olhos. Você olha posição a posição, não é um time que você fala assim, meu Deus, queria esses caras aqui fardando a camisa do meu time. É um time que funciona muito no coletivo. Mas eu acho que é um time que fez uma excelente janela de meio do ano, né? Começando de ponta a ponta, né? Com o Rocher no gol, com o Ener Valencia lá na frente. Sim. É um time que tem bons nomes. Arangues, Alan Patrick, Mercado. É um time que... É um time experiente. Experiente e que tem um bom treinador. Pra mim, o Cudê é um excelente treinador. Não funcionou no Galo, enfim, mas é um excelente treinador. E tá mostrando. Acho que a estratégia dele ontem foi muito boa. Acho que, assim, tentar fazer um jogo de igual para igual, tentar igualar as coisas. Depois ainda tem um jogo qualquer coisa ainda tem um jogo decisivo no Beira-Rio. E aproveitar das fragilidades do Fluminense. Eu acho que ele estudou muito bem o Fluminense e conseguiu aproveitar das fragilidades do Fluminense, seja pelo lado esquerdo do Fluminense, seja a marcação. O Fluminense ontem foi só com um jogador mais de marcação, que é o André, né? Foi uma estratégia, como eu disse, arriscada do Fernando Diniz, mas isso proporcionou pra gente um jogo, assim, pra quem não tá torcendo pra nenhum dos times, foi um jogo de muito entretenimento. Mas você gostou dessa estratégia do Diniz? Eu tenho opiniões impopulares a fazer sobre. Eu faria algumas coisas diferentes. Eu, por exemplo, teria entrado com o Alexander titular. Eu acho que o Alexander não pode ser reserva nesse time. Teria entrado ali com ele e o André. Aí, ou sacrifica o Ganso, né? Apesar de que o Ganso jogou bem ontem, primeiro tempo, né? Foi o que ele jogou. O Ibama vai vir aqui te prender, tu vai sacrificar. Luiz Amel vai aparecer aqui na porta. Peraí. Explica isso direito. Peraí. Não, vamos lá. Você coloca o Ganso no banco. Obrigado. E outra substituição que eu faria, pensando no jogo da volta, que foi até foi o que o Diniz fez contra o Cruzeiro, foi iniciar com o Marcelo no banco e depois ele entra no meio. Porque eu acho que o Marcelo ontem, com o Ener Valencia ali principalmente, obviamente o Cudê identificou isso, né? O Cudê fez o 4-4-2 ali, com o Ener Valencia e o Alan Patrick na frente, ele identificou essa fragilidade ali do Fluminense pelo lado esquerdo com o Marcelo e o Felipe Melo. Os dois sofreram muito ontem. O Felipe Melo teve 2 falhas ali onde ele quase entrega o gol. O Fábio teve que fazer alguns milagres, então seriam algumas mudanças que eu faria, né, pensando no segundo jogo. Eu gosto, né, foi uma forma que o Diniz encontrou do time jogar com os 4 jogadores de frente, né, nesse 4-2-4, com o John Kennedy, o John Arias, o Keno e o Germán Cano. Muitas vezes até o John Kennedy jogando mais avançado que o Cano. Mas eu gosto disso. Só que eu teria mantido o que ele vinha fazendo enquanto o Ganso não estava disponível, que era jogar com o André e o Alexander, ou eventualmente o Lima, o Martinelli no lugar do Alexander, mas com os 2 jogadores ali de mais de marcação. Ainda mais sabendo que o Inter, né, iria se arriscar e ia vir pra cima. Eu teria vindo no 4-3-3, normal que ele vinha jogando, até porque ontem ele tinha o time todo completo, aquele time que o Fluminense fez bons jogos. Eu viria com o Alexander no meio, Ganso, tiraria o John Kennedy. Eu acho que seria esse o time original, entre aspas, até porque eu acho que o Inter sai em vantagem. Já a gente vai discutir quais são as vantagens e desvantagens de cada um, mas eu acho que o Inter sai com uma vantagem tática muito importante pro jogo da volta. Porque o Fernando Diniz ontem ele acabou queimando uma carta que poderia ser utilizada no segundo jogo ou poderia ter sido utilizada ontem em outro momento, assim. Eu acho que ele já saiu muito de frente, ele já saiu botando
um trunfo muito forte para um jogo e o Inter conseguiu neutralizar um pouco mais. Então acho que ele perdeu, tudo bem que não é um fator surpresa, tão surpresa assim, porque o Fluminense vem utilizando, mas ele perdeu um pouco daquela coisa de poder incendiar o jogo, colocando os 4 atacantes, por exemplo, no segundo tempo, se tudo transcorresse da maneira normal. Eu acho que, por exemplo, no jogo da volta, se ele tiver que adotar essa formação em algum momento, o Inter já vai estar mais preparado para se defender, para saber como é que balança. Então, eu acho que... É que eu não sei se o Inter estava despreparado para isso, porque querendo ou não, é a forma que ele vem jogando desde o jogo contra o Olímpia, né? Não, eu concordo, mas eu acho assim, ele perde um pouco desse fator que ele pode tentar surpreender o adversário numa variação durante o jogo. Sim. Eu acho que quando ele já sai com aquela tática de cara logo, com 4 atacantes, ele perde até um pouco do que fazer no segundo tempo se as coisas não funcionassem bem. E ontem, tudo bem, o Fluminense saiu na frente do placar, mas se o Fluminense sai atrás e termina o primeiro tempo 1-0, ele vai ter que colocar mais um atacante? E vai ter que manter? Como é que vai ser? Eu acho que ele perde um pouco da mobilidade das peças mesmo, assim, do poder trocar uma... Sabe aquela coisa de... Você joga FIFA, trocar uma casinha pela outra? Não trocar por meia dúzia. Ainda mais quando você olha pro banco. Porque o John Kennedy, pra mim, é o melhor jogador do ataque do Fluminense. É até difícil falar isso depois do jogo que o Germancano fez ontem. Mas o John Kennedy é o cara que, assim, nos últimos jogos vem numa crescente muito absurda. Se você for falar dos 4 lá da frente, eu acho o John Arias, mas... Justo. Tem discussão, mas assim, o John Kennedy, dos centroavantes, no momento do Fluminense, o Germancano tá fazendo muito gol, mas eu acho essa coisa de propor jogo, de querer jogo, o John Kennedy vem chamando a atenção positivamente. E além disso, pra mim, ele é muito superior ao Ione e ao Lelê. E acho que quando você já vem com Germancano e John Kennedy, você fica sem opção pra mexer se você precisar mudar alguma coisa. Eu acho que pra um jogo de 180 minutos, um jogo que não era... Eu acho que nunca vai ser decidido no primeiro jogo. Mesmo que você faça 4, eu tomo de 4, 5, 6... Eu acho que o jogo contra o Cruzeiro mostrou que existe sim opção. É claro, uma dessas opções não existia ontem, que foi ele ter colocado o Marcelo mais centralizado. Só que o próprio Léo... Cara, o Léo Fernandes é um jogador que eu queria ver tendo mais minutos, tendo mais oportunidade. Porque eu acho que é um jogador que tem um potencial muito grande de crescimento. E ainda falta aquela questão... Tá naquela questão de adaptação, jogador que vem de fora... Nunca jogou no Brasil. A gente viu isso com o John Arias, o próprio John Arias no começo. O John Arias não começa sendo esse jogador que ele é hoje. Ele cresce à medida que ele vai ganhando minutagem. Concordo, eu acho que o Léo Fernandes é importante, mas assim, no momento de... Aquele momento Libertadores, o jogo tá 0-0. Vamos supor que ele entrou naquele 4-3-3, o jogo tá 0-0, faltam 15 minutos pra acabar, estádio pressionando, ele quer botar uma pressão, quer pesar um pouco mais a área. Ele fica um pouco sem opção. Se ele tem um John Kennedy no banco... Claro que o John Kennedy não sobraria até os 30 do segundo tempo, mas assim, quero pesar a área, o Inter teve um expulso. A gente pode imaginar N possibilidades, que agora quando o jogo já aconteceu. Mas eu acho que ele perde um pouco dessa qualidade no banco de ter um jogador pra utilizar mais tranquilo. Porque ontem, por exemplo, Samuel Xavier foi expulso. Ele obrigatoriamente teve de sacrificar os 2 da frente. E na hora que o Fluminense parecia melhor, faltou um pouquinho de força no ataque. Faltou, talvez, ele poder colocar o John Kennedy ali inteiro para um jogo fluir. Talvez tirando até o Keno, que fazia um bom jogo, mas cansou. O próprio John Arias também aparentava estar um pouco mais cansado, até porque o John Arias não tá 100%, ele jogou um pouco ainda. Você vê que ele aparenta um pouquinho com dor ainda, ou pelo menos receoso de ir pra cima. Ele teve agora na seleção também, né? Então ele não teve a data FIFA que os mais tiveram. Ele, o Nino e o André não tiveram a data FIFA. Ele não teve a data FIFA de descanso, machucou contra o Vasco, voltou ontem. Então, assim, tem um acúmulo de coisas, então eu acho que ele perdeu um pouco dessa coisa de ter uma opção a mais. Eu acho que só a minha única discussão com essa questão dos 4 atacantes é que, eles são muito bons juntos, funcionam muito bem juntos, mas para um jogo de 180 minutos talvez fosse mais importante você pensar nos primeiros 45, depois pensar nos próximos 45, para aí sim pensar nos outros 90. Eu acho que o Diniz resolver do 0 ao 90 muito cedo, indo para esse embate quase que uma artilharia pesada, colocou todos os tanques de guerra logo posicionados na frente do Palácio, eu teria sido mais conservador. Agora. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!